Boa noite a todos. Vamos sentando confortavelmente nas nossas cadeiras. Vamos fechando os nossos olhos. Vamos aproveitar estes minutos que são nossos para as nossas reflexões, para recebermos da espiritualidade maior tudo aquilo que nós estivemos abertos a receber. Com muito carinho, nós vamos cumprimentando o nosso mentor individual, esse amigo que se propôs a nos acompanhar na nossa caminhada evolutiva aqui na Terra. Vamos agradecendo a sua presença amiga junto de nós. Cumprimentamos todos os amigos espirituais, principalmente o irmão que cuida desta casa, o irmão Alvorecer, que deixam a casa em perfeita harmonia para que nós possamos desenvolver os trabalhos da melhor forma possível. Com muito carinho cumprimentamos a doce Maria de Nazaré, a nossa mãe espiritual, a mãe do Mestre Jesus. Ela nos recebe de braços abertos, nos acolhe no seu peito tão amoroso e transmite para todos nós esse imenso amor que ela tem por nós. E nós te pedimos, Mãe amada, que por favor estenda o teu manto azul sobre a terra e retira tudo aquilo que está fazendo o ser humano sofrer. E leve os pedidos, as súplicas desses que tanto sofrem, até o teu Filho amado, o nosso querido Mestre Jesus. Mestre amado, nós te agradecemos por tudo que fez e por tudo que continua fazendo por todos nós aqui no planeta. Obrigado, Pai, irmão querido, por todos os teus ensinamentos e por todos os teus exemplos, que nós, ainda crianças nesse aprendizado, engatinhamos para aprender e colocar em prática. E, por favor, nos leve até junto ao nosso Pai maior e o Pai da vida, esse Deus de infinito amor e bondade. Pai, diante de Ti nós nos colocamos espiritualmente de joelhos e Te agradecemos por termos acordado no dia de hoje, pela grande oportunidade de termos vivido mais este dia. Obrigado, Pai, por essa doutrina que tantos ensinamentos nos traz. Obrigado pela grande oportunidade da reencarnação. E assim, agradecidos, nós vamos pedindo permissão para iniciar o Evangelho da Noite, dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Meu nome é Rosângela, sou trabalhadora aqui da casa, sou expositora da Aliança. Sejam bem-vindos, quem está chegando pela primeira vez, espero vê-los muito mais vezes aqui na casa. O tema do nosso mês é Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Isso está em Mateus, no Sermão do Monte. E o tema do dia é a cólera e mansuetude. Quando nós falamos de cólera, a gente não vamos confundir com a cólera doença, né? O que o dicionário nos fala sobre cólera? É uma irritação forte, uma ira, um impulso violento que nos faz incitar contra aquele ou aquilo que nos ofende ou indigna. É um comportamento de ferocidade, de irritação. Quem nunca ficou colérico um dia, né? Espero que ninguém tenha destruído nada, porque muitas vezes a cólera nos faz isso. Ela realmente nos tira do sério, ela nos transforma, ela nos faz cegos. E isso a gente já viu muitas pessoas terem esses momentos coléricos, em que a gente assusta porque a gente não imagina que a pessoa vai ter uma reação daquela, e mesmo a pessoa nem sabe dizer por que ela teve aquela reação. É um momento, como as pessoas falam, eu fiquei cego de raiva naquele momento. Não é a raivinha que a gente passa, né, de que a gente está 8 horas da noite, a gente resolve buscar um pão, chegar lá, não tem mais pão na padaria, a gente fala, ai que raiva, né? Não, essa é a raivinha, é a coisa do momento. A cólera é uma coisa muito mais profunda. E existem pessoas que vivem encolerizadas, infelizmente. Aquelas pessoas que a gente fala, não levam desaforo para casa, né? Pessoa que não só ela descarrega a raiva, como ela realmente descarrega de uma forma muito agressiva.
E isso só faz mal a ela e a quem está em volta, porque não são situações que se resolvem com agressividade. E o colérico é sempre agressivo, né? Ele sempre tem uma reação muito agressiva e muitas vezes muito maior do que realmente a situação pede. No Espiritismo, a cólera é vista como uma emoção negativa que pode prejudicar o equilíbrio espiritual. E os Espíritos nos contam que quando nós emanamos uma emoção qualquer a uma outra pessoa, seja de amor, seja de paz, seja de cólera, o primeiro a ficar invadido por esse sentimento somos nós mesmos. E aí, então, esse sentimento, essa sensação sai de nós e vai de encontro a outra pessoa. Mas o primeiro a ficar invadido por esse sentimento somos nós. Então, se nós vamos com cólera para cima de outra pessoa, né, transmitindo essa cólera, primeiro nós ficamos coléricos. E a maneira como nós podemos controlar isso, muitas vezes é assim, quando é com outra pessoa. Não adianta a gente querer falar com a pessoa, né? A pessoa nem ouve, naquele momento ela nem ouve. Depois ela pode passar, ela pede desculpa, ela se arrepende, mas naquele momento a gente não tem muito o que fazer. Porque é um sentimento que a gente precisa entender o que ele é. A gente precisa se colocar no lugar do outro para que a gente entenda o que o outro está sentindo. E muitas vezes a gente fala, mas não era para tanto, né? Só que a gente sempre acha que determinados sentimentos são sentimentos só daquele momento, né? A gente não sabe que está vindo com a pessoa para ser aquela gota d'água do copo transbordar. Então, procuremos nos colocar no lugar da pessoa, procuremos demonstrar a ela que nós estamos apoiando ela, não no que ela está fazendo de errado, mas apoiando ela como pessoa. E que a gente, de certa forma, quer ajudá-la, principalmente a nunca mais se polarizar. Às vezes isso é uma atitude frequente da pessoa. A gente fala assim, aquele é um encrenqueiro, eu nem convido mais para minha casa, porque toda vez que ele vem aqui ele faz confusão, né? Mas às vezes é uma confusãozinha e não uma cólera. Quem já não viu, principalmente no trânsito, uma pessoa encolerizada? Eu uma vez vi uma cena que eu fiquei chocada. O cara desceu do carro, tirou o sapato e ele bateu com muita força no vidro do outro carro, mas com muita raiva. E o motorista ia assim ele ia ficando, sabe, tentando se proteger. E na hora eu falei, meu Deus, mas que maluquice. Eu falei, eu não sei o que aconteceu lá atrás. Eu não sei qual foi a situação que aconteceu para levar essa pessoa a fazer isso. Ou que dia ele já teve para, de repente, ele ter uma reação dessa. Então, a gente precisa pensar um pouquinho e falar assim, ele está maluco? Ele está num momento de raiva, de cólera. Mas ele, muitas vezes, é uma pessoa muito boa, que ele só precisa aprender a se controlar. E isso, cada um de nós também. Porque a gente já passou por um momento desse que a gente teve vontade de voar no pescoço de alguém, né? E aí, o que nós temos que fazer? Respirar fundo, eleva os pensamentos. Eu sei que é muito difícil fazer isso numa situação complicada, mas que a gente possa respirar fundo, pedir ajuda do nosso mentor, pedir ajuda de um amigo espiritual que possa nos ajudar naquele momento a tirar desse sentimento da gente, para que a gente não faça uma bobagem. Porque muita gente já fez bobagem no momento desse em que sai de si, realmente sai de si. Porque às vezes você pergunta para a pessoa o que aconteceu e a pessoa fala, eu não sei, não era eu, né? A pessoa desliga naquele momento. Então, a cólera, isso está no livro do Evangelho. A cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça o bem e pode levar à prática de muito mal. Isso foi dito por um espírito protetor em 1863. Então, a gente não pode julgar a pessoa só por aquele momento de cólera. A gente tem que pensar que, sim, a pessoa é boa, sim, a pessoa tem coisas boas
a oferecer, aquele momento foi um momento em que ela realmente saiu de si e, na medida do possível, ajudar. Se for uma coisa recorrente, talvez a gente precise orientar, com muito boas palavras, essa pessoa a procurar ajuda, né? Ela precisa de uma ajuda. Uma ajuda de um médico, de um psiquiatra, de um orientador, até uma ajuda numa casa espírita que possa orientá-la para que essas atitudes não aflorem, né? Contrapartida da cólera, mansuetude. O que é a mansuetude? É a tranquilidade da alma, enriquecida pelas experiências da vida e que sabe que a única coisa que pode mudar e controlar é a própria maneira de agir e pensar. Nós podemos controlar isso, a nossa maneira de agir e de pensar, sem nos perdermos quando estamos encolerizados, se nós conseguirmos nos controlar, né? É a serenidade de quem entendeu que o ontem e o amanhã são cargos que somente Deus pode sustentar, ou melhor, cargas que somente Deus pode sustentar, e que a ela cabe apenas a carga de um só dia. A gente não pode ficar trazendo de um dia para o outro aqueles sentimentos ruins que a gente tem. A gente precisa, no final do dia, sentar, fazer uma prece, pensar nas coisas que nos aconteceram, principalmente quando a gente tem atitudes não muito boas, e pensar por que eu tive uma atitude dessa, o que foi que me fez ter uma atitude dessa. Se a gente olha em todo o Evangelho de Jesus, não existe uma passagem em que se fala que Jesus ficou encolerizado. Jesus era só mansuetude. Tem uma passagem que, aliás, é uma passagem muito controversa, que é quando Jesus entra no templo e que ele, como é descrito isso? Que ele destrói, né? Que ele pega um chicote e que ele gira o chicote no ar e que ele destrói, joga tudo ao chão do que está sendo vendido e ofertado ali fora no templo. E é a única passagem que tem que demonstra Jesus num gesto de raiva. Mas a gente olha e fala assim, nossa, mas Jesus não era assim. E aí eu já vi duas outras explicações, uma delas está no livro Sobrinho Peregrino, que para mim fala muito mais desse Jesus que a gente conhece, que diz que Jesus, quando ele entra ali no templo, ele vem acompanhado por uma turba de pessoas, né? Vem os apóstolos, vêm junto com ele, outros seguidores de Jesus, é uma turma muito grande. E essas pessoas, quando entram, elas querem acompanhar Jesus. Então, naquele acompanhamento que elas fazem, elas vão derrubando as coisas que tem em volta. E que outras pessoas até se aproveitam desse momento para pegar uma fruta, para pegar uma moeda que caiu, enfim, não tem nada a ver não é uma atitude de Jesus, é de quem estava à sua volta e que chegou um momento que ele não tinha mais controle. Uma outra explicação que me deram, que eu também acho muito plausível. Jesus tinha uma aura enorme, enorme, enorme. E essa aura dele tocava todas as pessoas que estavam à volta dele. Quando ele chega ali, naquele pátio do templo, era um comércio muito grande que tinha ali, né? As pessoas não estavam preocupadas com o local, nem estavam preocupadas com uma oração, o que se fazia dentro do templo. Elas estavam ali fazendo um comércio, unicamente. Então, que essas pessoas foram tocadas por essa aura de Jesus e que eles saem correndo. Eles derrubam as bancas, os tabuleiros que eles têm e saem correndo. Eu acho essas duas explicações muito mais plausíveis. A gente consegue ver realmente esse Jesus que a gente conhece, manso, pacífico. Quando a mulher adúltera é levada até Jesus, e eles dizem que ela foi pega em adultério e que ela precisa ser apedrejada, Jesus poderia ter ficado com muita raiva de toda aquela gente, porque eles estavam fazendo uma coisa horrível, né? A mulher ia ser realmente apedrejada, ela ia ser morta por apedrejamento, porque a lei dizia isso, que a mulher que fosse pega em flagrante adultério podia ser apedrejada até a morte.
o que ele faz? Né? Ele podia ter ficado muito bravo com todo mundo, ter ficado irado mesmo. Calmamente ele pega uma varinha, ele começa a escrever no chão com muita calma e fala que atire a primeira pedra quem nunca pecou. E um a um os homens vão soltando as pedras no chão e vão indo embora, a começar pelos mais velhos. E só fica ela. E aí ele pergunta a ela, né? Mulher, onde estão aqueles que estavam te condenando? E aí ele fala, vá e não peques mais. Então, ele teve, né, uma atitude totalmente pacífica. Ele não fala uma palavra, ele não ofende ninguém, ele não agride ninguém. Ele usa de toda a mansuetude que ele tem para poder colocar aquilo e fazer com que as pessoas entendessem. Porque cada um naquele momento fez um rápido, avaliando a sua introspecção, né? Opa, tem alguma coisa errada, eu não sou tão perfeito para poder fazer isso, né? Eu vou ler para vocês um texto que eu achei muito interessante e que mostra muito para nós do que é a mansuetude, né? Bom, a mansuetude, por vezes, é confundida com a fraqueza espiritual, apatia ou indiferença. Pensa-se que a pessoa portadora dessa virtude está impedida de reclamar seus direitos e deve tolerar com passividade todos os abusos. Quando a gente vê aquela pessoa calma, pacífica, que não se abala com nada, é bem isso que a gente pensa, né? A gente não tira ela do sério de jeito nenhum, então a gente pode fazer dela gato e sapato, que ela não vai se irritar, né? Nem sempre é assim. Acredita-se que a mansuetude não combina com o poder, pois este tem se confundido com prepotência, despotismo e violência. A gente conhece muitas pessoas que, quando adquirem poder, viram exatamente assim. Ficam prepotentes, ficam déspotas e ficam violentos, né? Eu sou. Então eu não preciso, todo o resto não é mais, só eu que sou, né? E aí a gente tem até, dentro do trabalho, a oportunidade de ver isso. Um colega que está todo dia com você e de repente ele recebe uma promoção e ele vira seu inimigo número 1, né? Ou você vira o inimigo número 1 dele, porque aí ele resolve descarregar toda a raiva que ele tinha de um antigo chefe, já que ele é o chefe, em cima daqueles que são seus subordinados agora. Contudo, mais uma vez, vamos encontrar na natureza lições preciosas a nos dizer que o verdadeiro poder anda de mãos dadas com a mansuetude. Na natureza, tudo acontece com poder e silêncio, com um silêncio poderoso. O sol nasce e se põe em profunda quietude. Move gigantescos sistemas planetários, mas penetra suavemente pela vidraça de uma janela sem a quebrar. Acaricia as pétalas de uma flor sem a ferir e beija as faces de uma criança adormecida sem a acordar. As estrelas e as galáxias descrevem as suas órbitas com estupenda velocidade pelas vias inexploradas do cosmos, mas nunca deram sinal da sua presença pelo mais leve ruído. Alguém já ouviu os astros se movimentarem? Eu já ouvi assim, prestando muita atenção, ouvi um barulhinho, mas eram satélites, um local onde se podia ver os satélites, como é que a gente fala? Artificiais, né? Esses que são lançados. E aí então a gente via uma luzinha e ouvia um pequeno barulhinho. Mas não era da natureza, né? Aquilo foi feito pelo homem, que realmente a gente não escuta absolutamente nada. O oxigênio, poderoso mantenedor da vida, penetra em nossos pulmões, circula discreto pelo nosso corpo e nem lhe notamos a presença. A luz, a vida e o espírito, os maiores poderes do universo, atuam com a sua suavidade de uma aparente ausência. Como nos domínios da natureza, o verdadeiro poder do homem
não consiste em atos de violência física, mas sim numa atitude de presença metafísica. Não se trata de fazer algo, mas de ser alguém. Quando um homem conquista o verdadeiro poder, toda a antiga violência acaba em benevolência. A violência é sinal de fraqueza. A benevolência é indício de poder. O Criador, que é o supremo poder, age com tamanha mansuetude que a maioria dos homens nem percebe a sua ação. Isso está num jornal que chama Redação do Momento Espírita, da Federação Espírita do Paraná. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando realmente em tudo isso, né? Quanta coisa acontece na natureza e a gente não percebe de jeito nenhum. A gente estava ali, antes disso, encantados com esses passarinhos, né? Esses passarinhos fazem um som tão agradável, tão suave. A gente não vê briga entre eles, a gente não vê destruição, né? Eles dividem a comida com eles sabem onde pegar água sem fazer estardalhaço. O estardalhaço que eles fazem é de alegria. Eles transformam aquele ambiente num ambiente de alegria. Eles nunca fazem nada disso para o mal. É muito difícil, até no momento de caça dos animais, eles são extremamente silenciosos. Né? Quando a gente vê um leão, um tigre, um leopardo que vai fazer a caça, gente, é um momento assim, parece que eles saem do mundo, né? Eles ficam naquela posição absolutamente quietinhos. Quem já viu um gato caçando passarinho? É assim também. Você pode sapatear do lado dele que ele não se mexe, porque a concentração dele está naquilo que ele vai fazer. É silencioso, ele não faz barulho. Então parece que os únicos que fazem barulho quando estão encolerizados somos nós, os seres humanos, né? E que não conseguimos também ficar quieto quando as coisas nos vão muito bem. A gente tem que fazer barulho, né? A gente tem que mostrar que a gente está contente, está feliz, mas é muito melhor fazer barulho para mostrar a nossa alegria, a nossa mansuetude, do que a gente mostrar a nossa cólera. Ninguém consegue viver perto de uma pessoa encolerizada. Ninguém quer uma pessoa encolerizada e nem passar por uma situação dessa. Muitas vezes a gente vê na televisão algumas situações e a gente entende o porquê a pessoa fez aquilo. Porque foi um momento assim, a gente fala assim, olha, acho que se eu tivesse no lugar da pessoa também tinha feito isso, né? Mas nós já estamos dentro de uma casa espírita, nós já estamos lendo, nós já estamos ouvindo as preleções evangélicas, nós já saímos dessa situação, né? A gente já está um pouquinho melhor do que isso para, no momento desse, a gente parar, pensar e falar, não, eu não preciso entrar nessa onda, nessa vibe de violência. Eu posso sim fazer coisa muito melhor, demonstrar a minha mansuetude, demonstrar que eu estou acima disso, né? E não é demonstrar só para os outros, demonstrar para a gente mesmo, e no momento desse a gente fala assim, olha, a gente pode até ficar orgulhoso nesse momento, olha, eu consegui me controlar, eu consegui fazer melhor. Não é uma coisa que a gente muda, principalmente para aquelas pessoas que são enraivecidas, né? Parece que elas estão sempre com raiva, que nasceram com raiva da vida. Parece que aquelas pessoas nunca saem daquela situação. Mas eu acho que os exemplos que estão em volta vão mostrando a ela, porque é muito bom estar perto das pessoas que emanam essa paz, emanam mansuetude. A gente não tem porquê de estar perto de pessoas que são raivosas, porque a gente também não sabe nem o que pode acontecer. A gente jamais vai ver uma pessoa que é mansa tendo qualquer atitude violenta. Enquanto que a gente estiver perto de uma pessoa violenta, a gente não faz ideia daquilo que pode acontecer. Então, que nós sejamos sempre essa paz, essa tranquilidade. Se alguém daqui ainda tem alguma atitude de raiva, de cólera eu não acredito que alguém tenha, mas de raiva que passa por essas situações, né?
que desconta no trânsito principalmente, né? Que a gente vê as pessoas no trânsito fazendo maluquices mil, que a gente comece a pensar nisso. Bota a tua cabeça no lugar, assenta o teu pensamento e fala, não vale a pena, não vale a pena. Eu preciso realmente controlar, porque eu sei me controlar, eu sei como fazer isso. Não posso deixar que essas atitudes menos dignas me invadam e controlar essas atitudes todas. E é isso que eu espero de vocês também, como eu espero de mim também, né? A gente quando fala pra gente primeiro. Então a gente precisa também deixar de ter raiva porque a gente chegou na padaria e não tinha mais pãozinho pra gente comer, né? Fosse mais cedo buscar o seu pãozinho, que seria bem melhor, ok? Gente, muito obrigada pela oportunidade. E nós vamos mais uma vez fechando os nossos olhos, aproveitando este momento de paz, em que cada um de nós está emanando a sua mansuetude. E nós vamos, com muito carinho, emanar o que nós temos de melhor no nosso coração para aquelas pessoas que nós sabemos que necessitam muito dessas nossas vibrações. Vibrar por todo o nosso planeta, tão judiado, tão destruído, por todos aqueles que sofrem, principalmente que estão no meio das guerras, que estão passando fome, que estão no meio de epidemias. Vamos vibrando por todos os doentes do corpo e do espírito. Vamos vibrando por todas as casas de oração, especialmente as que pregam o Evangelho de Jesus. Vamos vibrando por esta casa de oração que nos acolhe, por todos os trabalhos, todos os trabalhadores, todos os assistidos. Que o portão de entrada esteja sempre aberto para socorrer todos aqueles que necessitarem. Vamos vibrando pelos nossos lares como santuários das almas em esforço de renovação cristã. E vamos humildemente pedindo uma vibração por nós mesmos, para que nunca nos falte, Senhor, o Teu Evangelho de luz a iluminar o nosso caminho. E assim, profundamente agradecidos por esta oportunidade, nós vamos dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Pois somente a Ti, Senhor, pertence o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada.